E aí, sexto ano? Espero que vocês estejam bem, espero que estejam se cuidando, ficando em casa, né? Sair somente se necessário, né? Lembrando disso, redobrando a higiene. Bom, espero de verdade que vocês estejam seguros, que a família de vocês, né, também esteja bem, né? Então vamos lá, né? Mais uma aulinha aí gravada. A gente vai falar hoje sobre o capítulo 21. Lembrando, meu nome é Tamires, eu sou professora de Geografia, tá? Então esse capítulo 21 vai falar para a gente sobre os tipos climáticos do Brasil. A gente viu na aula passada, no capítulo 20, sobre os climas, né, do mundo, de modo geral, vimos características dos climas que existem na Terra. Hoje a gente vai, objetivamente, estudar sobre os climas que atuam no nosso território, que formam o nosso território. E é importante já dizer para vocês que o Brasil ele tem diferentes tipos de clima. E pelo fato do Brasil ter climas diferenciados, nós teremos diversidades paisagísticas. Isso quer dizer que o Brasil ele tem diferentes tipos de paisagem, diferentes tipos de vegetação, pelo fato da gente ter climas diferenciados no nosso território. Tá? Então vamos lá, iniciando aí a nossa aula, eu coloquei para vocês um mapa do Brasil. Esse mapa do Brasil ele está mostrando as informações sobre o clima, né? Então aí em rosa, essa parte maior aí, na região norte do nosso país, nós temos o clima equatorial. Esse clima equatorial ele é um clima quente e úmido, tá? Então a característica dele é por ser quente e úmido, sobretudo porque ele está numa região bem próxima da linha do Equador. Essa região ela recebe uma incidência de raios solares muito grande durante o ano inteiro, basicamente, tá? E por conta da gente ter aí, por exemplo, a floresta amazônica nessa região, nós temos altas taxas de evapotranspiração. Então, as precipitações, a umidade do ar, o que decorre, né, precipitações, vai ser muito alta. Então, as características desse clima é justamente ser um clima quente e úmido. Tá? Então, a gente tem aí como Pará, o Amapá, Roraima, Amazonas, são estados aí influenciados pelo clima equatorial. Grande parte do Brasil é influenciado pelo clima tropical. Eu acredito, mesmo vocês sendo bem novinhos, né? Eu acredito que todos vocês, ou pelo menos os pais de vocês, já devam ter ouvido aquela música, né? Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, né? Então, por que que essa música fala isso? Porque efetivamente grande parte do nosso país é aí contemplado pelo clima tropical. Mas a gente precisa entender que esse clima tropical ele tem diferenciações. Por exemplo, em amarelo a gente tem o chamado tropical continental ou tropical típico, que vai ser um clima tropical mais seco. Então nós teremos aí altas temperaturas, né, em boa parte do ano, e teremos a definição, né, de um inverno, que é um inverno mais seco, e um verão úmido, tá? Esse clima tropical continental ou clima tropical típico tem duas estações do ano bem definidas: um verão, que é mais úmido, e um inverno seco. Temos também o clima tropical litorâneo, aqui em verdinho, né, que pega praticamente todo o litoral do Brasil, desde lá, né, grande parte, né, do litoral do Brasil, desde o Rio Grande do Norte até aqui, né, parte de São Paulo. Então, esse clima tropical litorâneo, ele vai ter influência do Oceano Atlântico, do litoral. Por esse fato, a umidade, as precipitações, ou seja, a chuva, vai ser bem maior nesse clima tropical litorâneo. Tá? A gente vai ter essa influência direta do Oceano Atlântico. Temos também o chamado tropical de altitude. Esse clima tropical de altitude, ele vai ser aí um clima tropical mais ameno, ou seja, um clima tropical mais frio, pelo fato aí justamente da altitude.
locais mais elevados, né? Nos locais mais elevados, nós já estudamos isso, a gente tem queda de temperatura. Então, esse clima tropical de altitude vai ter a influência da altitude e, consequentemente, temperaturas menores, tá? E para fechar o combo dos climas tropicais, nós temos aí o clima tropical semiárido. Nesse clima tropical semiárido aqui, ó, ele fica no nordeste do Brasil, né, objetivamente no sertão nordestino, nós temos aí um clima quente e seco, tá? Então, nós temos altas temperaturas, mas ao mesmo tempo nós temos aí a falta da umidade, tá? A gente tem baixas precipitações, escassez aí de chuva nesse clima semiárido. Por quê? Né? A gente tem aí o chamado Planalto da Borborema, que impede a entrada da umidade que vem aqui do Oceano Atlântico, né? Então, o Oceano Atlântico está aqui, né, em azul. E o que acontece? Por conta do Planalto da Borborema, que é um relevo aí bem alto, ele impede a entrada aí da umidade nesse território chamado sertão. Então, por isso a gente tem lá o chamado clima tropical semiárido, que é um clima seco, um clima quente e seco. E aí decorre, infelizmente, uma consequência, né, dessa falta de chuva, são problemas sociais, né? Muitas pessoas vivem aí num nível de pobreza muito extremo, né? A falta de água vai afetar diretamente a população do sertão nordestino, tá? Bom, o último tipo climático que a gente tem aí no Brasil é o clima subtropical. Esse clima subtropical, ele vai ser aquele clima mais frio, né? Então, para as pessoas aí que gostam de curtir o frio, eu deixo uma dica, né? Você pode ir aí para estados como Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, sobretudo no meio do ano, né? Agora a gente não pode viajar, ou pelo menos não é prudente viajar. Mas no meio do ano, nas férias de julho, né? Ou junho também, agosto, é uma boa opção ir para esses locais para quem gosta de curtir o frio. Então, o clima subtropical é um clima mais ameno, tá? Do que o clima tropical. Ele tem aí estações do ano bem definidas e uma diferenciação muito grande de temperatura do inverno para o verão. Então, no inverno, nós temos aí um inverno mais rigoroso se comparado aos outros climas do Brasil, e no verão nós temos um verão quente, tá? Então, o clima subtropical é aquele clima mais frio do território brasileiro, tá? Bom, então continuando aí, eu falei para vocês no início da aula que cada clima vai dar uma correspondência, né, para a paisagem. Então, nós temos aí no Brasil diferentes tipos paisagísticos, pelo fato de ter diferentes tipos de climas. O óculos está refletindo, então vamos sem óculos mesmo. Então, a primeira paisagem que nós temos aí é a floresta amazônica, né? Então, a gente está vendo aí a floresta amazônica na imagem e a gente precisa entender que a floresta amazônica faz correspondência ao clima equatorial, tá? A floresta amazônica, parte da floresta amazônica, ela possui aí outros estratos vegetativos, mas nessa imagem a gente está representando uma mata aí, né? A mata, a chamada mata de terra firme, onde a gente tem árvores bem altas e o clima equatorial, ele consegue corresponder a isso, a esse tipo de paisagem, pelo fato de ter ali uma boa temperatura, boa incidência solar, os raios de sol batem diretamente ali, e a gente tem também altas taxas de umidade, fazendo com que aquela vegetação consiga se desenvolver bem. Tá? Então, a floresta amazônica é a correspondência do clima equatorial. E, inclusive, ela também é chamada de floresta equatorial, tá? Floresta amazônica ou floresta equatorial. A Mata Atlântica vai ser uma correspondência direta do clima tropical litorâneo,
A Mata Atlântica, infelizmente, ela sofreu um processo de desmatamento e sofre até hoje muito grande, sobretudo por ela estar localizada numa área que foi muito urbanizada e até hoje é muito urbanizada no Brasil, que é justamente o litoral do Brasil, onde ficam grandes cidades como Rio de Janeiro, São Paulo. Então, a Mata Atlântica ela sofreu muito e sofre até hoje a questão do desmatamento desde o período colonial, desde a retirada do pau-brasil e, posteriormente, a plantação de cana-de-açúcar e com as diversas atividades econômicas, com os diversos processos de povoamento do território, a Mata Atlântica foi aí sendo desmatada ao longo dos anos, tá? Ela é uma correspondência do clima tropical litorâneo. A gente tem a Caatinga, que é uma correspondência direta do clima tropical semiárido, tá? A gente tem aí esse aspecto, né, de local seco, uma paisagem, né, seca, que transmite para a gente, mesmo sem a gente, se vocês não conhecessem aí qual seria o clima, a gente já tem aí essa ideia só olhando a imagem, né? Então, a falta de água, né, a escassez de água é uma característica desse bioma da Caatinga, tá? Bom, temos as matas de araucárias. A araucária é essa árvorezinha, né? Essas árvores aí que estão aparecendo em destaque para vocês na foto. E é uma correspondência do clima subtropical, tá? Então, lá no sul do Brasil, nós temos aí as araucárias. Bom, aqui eu coloquei para vocês os climogramas, né, dos diferentes tipos de climas que nós temos no Brasil. Então, a gente tem, por exemplo, um climograma aí, que é um gráfico que mostra para a gente as características de um clima. No caso aí é o clima tropical. Então, a gente tem os meses do ano, janeiro, fevereiro até dezembro. Temos a temperatura, né, aqui do lado direito, e do lado esquerdo nós temos aí os milímetros, né, as taxas de precipitação. E aí a gente consegue analisar, quando a gente consegue analisar um climograma, a gente pode retirar informações sobre aquele clima. Então, a gente vê aqui, pelas taxas de precipitação, que os meses mais chuvosos, né, os meses que mais chovem, são janeiro, dezembro, né? E a temperatura? Quais são os meses com maior temperatura? Justamente janeiro, dezembro, né? Então, a gente vê aí que no verão, né, nós temos um verão quente e úmido, né? Chove muito no verão, diferente do inverno, né? Então, a gente tem aí no inverno uma baixa de temperatura, justamente aqui em junho, julho, e, consequentemente, ó, a gente tem uma menor precipitação, tá? Então, nós temos um inverno que é um inverno seco. Então, é um exemplo aqui do clima tropical. Temos o exemplo também do climograma do clima equatorial, né? E aí a gente vê que o clima equatorial ele não muda tanto, né? Ele sempre vai ter aí precipitações altas, né? Menos aqui em alguns meses, justamente no inverno mesmo, junho, julho, né? E aí a gente vê que a temperatura ela também não vai mudar tanto, então é um clima quente e úmido, né? Durante aí praticamente todo o ano, né? Quando a gente consegue analisar aqui cada mês do ano. O tropical de altitude, a gente tem aí o climograma dele também, tropical litorâneo, o clima semiárido. E aí no clima semiárido a gente consegue visualizar que existem meses do ano que não chovem, né, pelo climograma. Tá? E aí é uma correspondência, a gente consegue visualizar através do climograma as características do clima, tá? O clima subtropical, né? A gente consegue ver a diferença aí de temperatura, né? A temperatura é bem menor se comparada aos outros climogramas que representam aí os outros climas do Brasil. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a atuação das massas de ar no nosso país. Nós temos 5 massas de ar que vão influenciar no Brasil.
tá? Então, a gente tem, por exemplo, a massa polar atlântica, que vai ser uma massa, né, polar. Então, ela vai trazer características do local de origem. Se ela é uma massa polar, consequentemente, ela vai ser uma massa fria. E é a única massa fria que atua no nosso país. Então, aqui, ó, a atuação das massas de ar no inverno. Então, a massa polar atlântica que se forma lá no Polo Sul do mundo vai ser influenciadora no inverno do nosso país. Então, vai pegar aí, ó, uma boa parte aí do litoral do Brasil, vai adentrar um pouquinho no território e vai conseguir ganhar força lá até a região norte do Brasil. Então, a massa polar atlântica é uma massa que vai influenciar no clima, né, no tempo do nosso país em relação à baixa de temperatura, pelo fato dela ser uma massa de ar fria. Tá? Temos também a massa equatorial continental. Essa massa equatorial continental, ela vai ser uma massa quente e úmida. Quente pelo fato dela estar se formando em uma área equatorial, né, próxima à linha do Equador. Então, consequentemente, ela é uma massa quente, né? E continental, mas ela é continental e ela é úmida, professora? Sim, ela é uma massa úmida pelo fato dela estar localizada ali, ter influência direta da floresta amazônica, né? As altas taxas de precipitação, de umidade, então ela vai ser uma massa quente e úmida. Temos a massa equatorial atlântica, né? Vai se formar aí no Oceano Atlântico e próximo à linha do Equador, então também vai ser quente e úmida. Massa tropical continental vai ser uma massa mais seca, tá? E quente. Lembrando, a única massa de ar fria que atua no Brasil é a massa polar atlântica. E por último, a gente tem a massa tropical atlântica, que vai ser uma massa quente e úmida pelo fato de se formar aí sobre o Oceano Atlântico e pelo fato de estar numa zona intertropical. Então, portanto, será uma massa, desculpa, de ar quente e úmida, tá? Bom, uma outra questão aí que o livro de vocês vai abordar é justamente as enchentes, né? A gente falou aí que no clima tropical, por exemplo, nós temos altas taxas de precipitação, ou seja, chove muito no verão. E isso é uma problemática, principalmente nas grandes cidades, como é o caso do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ele tem áreas que são muito urbanizadas, ou seja, nós temos aí altas densidades demográficas, principalmente na capital, em municípios aí da região metropolitana. Essa urbanização muito acelerada, ela causa problemas para o lugar, né? Principalmente em relação ao lixo, né? Esse lixo ele não é descartado da maneira que deveria ser, né? As pessoas aí que não têm uma consciência, não só pessoas, né? Não só o lixo doméstico, mas também o lixo industrial. Então, isso tudo, todas essas questões de uma urbanização muito acelerada, muitas pessoas morando naquela cidade, muito lixo produzido, né? Muito esgoto que não é tratado, tudo isso vai causar um caos nessas cidades. E, consequentemente, né, quando chove, nós teremos o problema das enchentes. Né? A água não é drenada, não consegue, né? A rede de esgoto não consegue captar aquela água da maneira que deveria. Tá? Então, nos verões aí cariocas, né? Às vezes a gente está lá na praia e começa a fechar o tempo, né? E aí a gente vai correndo para a praia com medo justamente de cair aquela chuva e ter áreas com enchentes, né? Então, a retirada do solo, né? A questão aí de asfaltar as ruas, tudo isso são causas que fazem com que a gente tenha essas grandes enchentes. Quando a gente retira o solo, retira a vegetação, né, aquela água cai direto ali no cimento, que não consegue, né, drenar da maneira correta.
Isso vai ser uma problemática que vai gerar aí para a gente um grande problema que são as enchentes, né? Muitas pessoas perdem os seus objetos, utensílios, móveis, muitas pessoas são carregadas por essa água, né? Pessoas perdem seus carros, suas casas, é uma problemática muito grande que ocorre principalmente aí no verão e nas grandes cidades do Brasil. O Rio de Janeiro é um exemplo muito enfático, né, quando a gente fala de enchente. Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham compreendido sobre os climas do Brasil, as suas correspondências em relação à paisagem. A gente precisa entender que para cada clima, né, nós teremos uma paisagem diferenciada, né, e as massas de ar que atuam sobre o nosso território. Nós temos 5 massas de ar que atuam sobre o território brasileiro, e lembrando que a única massa de ar que é fria, né, que é responsável aí pelo que a gente chama de friagem, é a massa polar atlântica, tá? O restante são massas de ar quentes que vão atuar sobre o nosso território. Tá? Até a próxima aula. Espero que vocês fiquem bem. Um grande abraço para todos.